Olá, bem-vindos à nossa aula de Direito Penal para aqueles candidatos do concurso aí da Cefaz Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Rodrigo, estamos aqui no curso exponencial para poder trazer para vocês aí aqueles principais questionamentos de última hora, das últimas provas, do último momento que a gente está aí se preparando para poder fazer o concurso e bem na prova, estudando várias áreas aí desse concurso. E vamos passar agora aqui alguns minutos falando sobre o direito penal. Aproveite até o dia 30 agora do mês de novembro para poder nossa Black Friday, que está se estendendo, nossa Black Week, até 40% de desconto nos cursos. O que nós vamos tratar especificamente nessa nossa aula de revisão para o Cefaz Rio Grande do Sul? Nós vamos pegar a área do direito penal, dentro daquilo que está previsto no edital, vamos falar sobre a aplicação da lei penal, vamos falar sobre dolo e culpa, mais alguns outros pontos importantes ali que nós temos dentro da parte geral do direito penal, e depois vamos abordar a parte dos crimes que estão sendo cobrados no edital. Por exemplo, os crimes contra a fé pública, crimes contra os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Então, para a gente começar a estudar o direito penal, uma dica importante para a gente situalizar dentro do direito penal é nós temos o código, a lei seca. Esta lei seca a gente vai ter, deixa ela separada especificamente para estudar para concurso. Não vou utilizar essa lei para trabalhar, não vou utilizar essa lei para outras finalidades, se bem que nós podemos ter às vezes algum concurso, não é tão comum ter concurso que a gente pode ter uma literatura com o código seco para consulta, mas nós vamos pegar este código, nós vamos utilizar exclusivamente para estudar. Se eu tiver um impresso, eu posso utilizar essa versão impressa, se eu não tiver, eu posso baixar uma versão em um outro tipo de arquivo, outro tipo de aplicativo, e nós vamos trabalhar em cima dela juntamente com o edital do concurso. Então, para a gente poder começar, devemos ter a noção de que o direito penal é dividido ali dentro do Código Penal, na parte geral e a parte especial. Pegamos o edital, já vamos destrinchar essa matéria, nós vamos pegar o direito penal, parte geral, no primeiro momento, e no segundo momento nós vamos estar fazendo a revisão do direito penal, parte especial, que nós vamos tratar especificamente daqueles crimes que vão ser cobrados na prova aí do Cefaz Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa a gente vai fazer, separou? Separei. Então, nós vamos anotar alguns pontos importantes que serão questionados na prova. Primeiro ponto, o artigo 1º do Código Penal, ele vai dizer que não há crime sem lei anterior que defina, nem penas sem uma combinação legal. O que isso quer dizer? Só dessas pequenas frases do artigo 1º, dá para fazer aí inúmeros questionamentos para a prova. Primeiro, o que está previsto neste artigo? Qual o princípio do direito penal que nós temos aqui? Então, esse princípio que vai surgir para nós é chamado de princípio da legalidade. O primeiro princípio que nós temos é o princípio da legalidade. E este princípio não quer dizer somente uma coisa muito simples. Eu estava baixando aí o material, estava olhando, diz que o princípio da legalidade significa que só há crime se estiver previsto em lei, já está bom, estou sabendo, vamos para frente, vamos pegar o artigo 2º, o princípio da anterioridade, o artigo 3º, 4º, 5º e vamos atropelando os artigos para poder acelerar o estudo. Não adianta. Calma, vamos devagar. Dentro do princípio da legalidade, nós vamos ter 4 pontos importantes. 4. Aí nós vamos, por isso que precisamos de uma lei específica para esse concurso. Nós vamos puxar agora aí 4 setas aí e vamos anotar. Escrevendo, anotando, nós vamos memorizando. Primeiro ponto. Este artigo 1º diz que é proibida a criação de crimes por costumes, criação de penas por costumes. Ou seja, o princípio da legalidade diz que o costume das pessoas, o costume regional, o costume local não pode criar crimes. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos entender que, mas é costume determinadas coisas. Não cria crime. Por que não cria crime? Porque só pode ser criado crime por meio de lei. Com isso, nós também podemos fazer aí uma outra observação. Dentro do artigo 1º diz que nós não podemos também criar crimes por analogia. Então, vou aproveitar e já vou dar um exemplo. No Código Penal Militar, está previsto um crime de dormir em serviço. Aí, saindo da esfera militar, da esfera pública, do civil, e nós vamos encontrar ali um empregador que sempre está encontrando o seu empregado dormindo durante o horário do expediente, durante o horário de serviço. Ele quer dar um corretivo, ou seja, vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência dizendo que o seu funcionário está dormindo para tirar a justa causa e mandar embora.
dizendo que, por analogia, já que não pode dormir no quartel, também não pode dormir na empresa. Isso não pode existir. Não pode ter crime por analogia. Deixa isso anotado também. Porque a gente fica muito viciado naquele resumo muito resumido, em que diz que só pode ter crime se tiver lei. Aí vai fugir um pouquinho a pergunta vai aprofundar um pouco mais e você se perde, às vezes, nos pequenos detalhes, tá bom? Deixa anotado. Outra parte, é proibido também a incriminação de crimes vagos. O crime tem que ser objetivo, determinado. Eu não posso, de modo algum, ficar dizer, a pessoa cometeu um crime, a pessoa é ladrão, ele vive roubando, ele vive furtando. Mas furtou o quê? Furtou que momento? Em quais circunstâncias? Tudo isso lhe vem para nós junto na área desse princípio da legalidade. Então não fique naquele negócio que o princípio da legalidade só diz em relação à lei. Já que estamos falando da lei, vamos para a quarta e última informação importante. Este mesmo princípio da legalidade diz que não pode a lei penal retroagir. Ou seja, a lei não pode retroagir. Tá? Não vamos confundir daqui a pouquinho com o princípio da anterioridade. Lá no artigo 2º, estamos dizendo da lei. Se a lei foi criada hoje, esta é a regra do artigo 1º. Se hoje foi criada uma lei e essa lei define que determinada conduta é crime, significa que de ontem para trás, quem praticou o crime, ou melhor, quem praticou a conduta, não praticou o crime. Vamos lá. Vamos supor que esse exemplo que eu dei para vocês aí, de que o funcionário está dormindo na empresa e o empregador quer que seja denunciado como crime. Vamos supor que seja aprovada e sancionada uma lei que entra em vigor hoje, dizendo que quem dorme na empresa também comete crime. E quem dormiu ontem, quem dormiu a semana passada, no mês passado, no semestre passado, no ano passado, praticou o crime de dormir em serviço? Não praticou esse crime. Mas por quê? Porque a lei ela não retroage. Esta é a regra do princípio da legalidade em que nós encontramos logo no artigo 1º do Código Penal e é muito questionado em concurso. Sempre. Ou naquelas questões de verdadeiro ou falso, questões de certo ou errado, questão para poder anotar a incorreta, permitido, exceto se, e isso vai sendo feito os questionamentos o tempo todo para poder saber se o candidato está sabendo como trabalhar com esse tipo de princípio. Outros princípios também vai surgir no direito penal e um deles é o princípio também da anterioridade que vai estar lá no nosso artigo 2º do Código Penal. O que esse princípio agora vai tratar? É aí que eu tenho que tomar cuidado para não confundir que a lei não retroage com o princípio da anterioridade. O que nós vamos encontrar no artigo 2º? Pois bem, se eu tenho uma nova lei que foi criada e essa nova lei ela vai incriminar determinado fato, ou eu tenho uma nova lei que ela vai descriminalizar determinada conduta, ou se eu tenho uma lei que ela vai agravar a pena prevista, ou se eu tenho uma lei que ela vai melhorar a condenação, ou seja, a pena prevista para aquele crime, aí eu vou começar a fazer essa análise para saber se a lei ela veio para melhorar ou ela veio para piorar a conduta do réu. Aí eu vou estar usando esse seguinte detalhe. Eu tenho que observar o seguinte: a nova lei, ela veio para melhorar ou para piorar o réu? Veja a diferença. Lá no artigo 1º, quando nós falamos que a lei não retroage, significa que foi criada a lei a partir de agora para criar o crime. Então essa lei ela não retroage. Agora com a lei já tem, já há as condutas, já está tudo já, vamos dizer assim, formalizado, mas vem uma nova lei, nós vamos ter um confronto entre as legislações. Eu tenho aqui a lei A, tenho aqui a lei B, e essas leis elas não se encaixam, né, perfeitamente. Uma diz uma pena, outra diz outra. Por exemplo, a primeira lei, ela vai dizer que aquele fato, aquela conduta, ela é penalizada com a pena máxima de 2 anos. A nova lei vem e diz que a pena máxima agora são 4 anos. Então eu estou agora diante desse conflito dessas duas normas. Qual que eu vou adotar? Eu vou sempre adotar aquela que é mais benéfica para o réu. Eu sempre vou analisar o contexto e tentar entender o que fica sendo mais vantajoso para o réu. Se o mais vantajoso para o réu vai ser aplicar a nova lei,
eu aplico a nova lei sem problema nenhum. Se para o réu é mais vantajoso aplicar a lei anterior, sem problema nenhum, eu posso aplicar a lei anterior. Isso não vai ter problema. Eu vou estar retroagindo em benefício do réu. Isso tem que ter na cabeça o tempo todo. E as questões eu tenho que analisar. Não adianta eu pegar uma questão da prova e querer marcar rápido para poder passar logo a prova, a próxima questão. Isso aqui é simples, é sempre mais benéfico ao réu. Mas leia, observe. Às vezes a diferença não está apenas na quantidade da pena a ser aplicada, e sim na sanção que está sendo aplicada. Veja um exemplo. Em determinado concurso, foi questionado se era mais benéfico, 8 anos de detenção, 8 anos de reclusão, e a pessoa ficou na dúvida. Mas vai ficar preso 8 anos, vai ficar preso 8 anos da mesma forma, aí já tem uma diferença. O que nós temos de diferença? Quando nós temos uma sanção prevista de privativo de liberdade, eu vou olhar qual a pena privativa de liberdade que eu tenho. A reclusão ela é mais severa do que a detenção. Então, se a modificação da lei ela não está no quanto que a pessoa vai ter de pena a ser cumprida, mas sim no tipo de pena que ela vai ter, mas as duas é privativo de liberdade. Sim, mas se eu tiver uma reclusão, ela é cumprida em estabelecimento prisional mais severo, aquelas prisões mais severas. Se for uma detenção, pode ficar numa prisão de colônia agrícola. Olha a diferença que eu posso ter. Se for detenção, ele só vai iniciar no regime semiaberto, ou se for reclusão, posso iniciar no regime fechado. Então isso também muda, isso também deve estar bem na cabeça do candidato na hora que ele está fazendo a prova. Qual que eu vou estar utilizando, qual pena, qual lei, na verdade, qual lei que eu vou estar observando para que eu possa estar aplicando ao caso concreto, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho, vamos dar uma olhada em mais alguns outros princípios que nós temos aí, outras regras. Princípio da territorialidade e da extraterritorialidade. Aí vai dar confusão às vezes. Que tipo de confusão que aparece? Bom, qual é a regra do Código Penal? O Código Penal traz como regra que é aplicado a lei brasileira para os crimes que ocorrem aqui no Brasil, assim como aqueles que ocorrem também fora do Brasil, e em algumas circunstâncias. Isso vai depender de tratado internacional, de acordos de bilateralidade entre os Estados, mas essa é a regra, é a lei de que nós vamos estar cumprindo sempre a lei penal brasileira. Esta é a nossa regra. Então, é considerado que o crime foi praticado no Brasil desde que ele ocorra no início ou no fim do crime aqui no território brasileiro. O que é início e fim? É uma forma mais simples de a gente falar. Vamos lá. Se a ação ela se inicia no território nacional e o resultado ocorre no território nacional, a lei penal é brasileira. Se a ação penal ela inicia no estrangeiro, mas o resultado ocorre aqui no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. Se a ação começa no Brasil, mas o resultado ocorre no estrangeiro, aplica-se a lei penal brasileira. Então, sempre nessas questões eu vou observar. A conduta ela iniciou no Brasil? Sim. A conduta ela teve o seu resultado no Brasil? Sim. A ação, o início e o resultado, os dois ocorreram no Brasil? Sim. Se a resposta for sim, estas condutas, esses exemplos, obviamente eu estou aplicando a lei penal brasileira, salvo se existe algum tratado internacional ou algum acordo bilateral entre o Brasil e o país estrangeiro, em que poderá estar fazendo algum tipo de mudança ou alteração com relação a isso. Então essa é a nossa regra. Mas aí fica simples demais para cair na prova. Aí o que normalmente a banca faz? Ela vai colocar junto com o questionamento se a lei penal vai ser aplicada no Brasil ou não, mas vai trazer circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Vai dizer que este crime ocorreu em um navio brasileiro que estava ancorado no estrangeiro, e vai dizer que o crime ocorreu em um navio que estava a serviço do governo brasileiro ancorado no estrangeiro. Veja a diferença. O princípio nosso aqui da extraterritorialidade vai ser para nós aplicarmos a lei penal brasileira fora do nosso território, fora da nossa área de jurisdição. Nós vamos sair daqui do Brasil, vamos para um outro país e vamos aplicar o princípio da extraterritorialidade, ou seja, vamos aplicar a lei penal brasileira.
E o artigo 7º vai trazendo ali para nós, ali ponto a ponto, o que vai ser, quais são as circunstâncias que isso pode acontecer. As circunstâncias que isso pode acontecer vai variar muito. E uma delas que é mais ilustradas nas questões de prova é com relação ao navio brasileiro que seja ancorado no estrangeiro. Por quê? Se o navio brasileiro está ancorado no estrangeiro e eu não esclareci, não fui além disso, aplica a lei do estrangeiro. Imagina o território nacional, né? Faz lá o desenho, por isso que você usa o lápis na prova, faz ali um mapa do Brasil, né? E coloca um navio ancorado lá em Portugal, por exemplo, o crime ocorreu naquele navio. Esse navio está a trabalho do governo brasileiro? Não. É território brasileiro? Não. Então, não aplica-se a lei no Brasil. Essa é a primeira hipótese. Vamos para a segunda. Na segunda hipótese, o que a banca examinadora, o questionador ali, ele foi e colocou que aquele navio que estava ancorado no estrangeiro estava a serviço do governo brasileiro. Aí o estudante abriu de uma exceção legal. O próprio código diz que navio, aeronaves que estejam, aeronaves sobrevoando o território do estrangeiro, se for um navio que esteja navegando ou esteja ancorado no estrangeiro, mas eles estão a serviço do governo do Brasil, aplica-se, portanto, a lei penal brasileira. Entenderam? Aplico, então, a lei penal brasileira se for um navio estiver a serviço do governo federal. Tudo tranquilos? Estão anotando aí? Não deixe de anotar. Vamos mais um pouquinho agora com relação à lei penal, aqui no nosso caso aqui, das aplicações das leis penais especiais, excepcionais e temporárias. Vamos lá, leis penais excepcionais e temporárias. O que significa isso? Nós temos alguns tipos de leis em que ela entra em vigor por um período e ela cria, portanto, um crime naquele período e depois de passar um tempo ela deixa de existir. Então, se eu pegar a regra geral, que nós vimos bem no nosso comecinho, eu preciso que uma lei venha e defina que determinada conduta é crime, e eu preciso que esta conduta que foi definida como crime tenha também uma pena combinada com relação a isso. Princípio da legalidade. Pelo princípio da anterioridade, quando eu tenho duas leis que veio e modificaram, deixou de criar crime, ou criou crime, melhorou a pena, piorou a pena, em benefício do réu. Mas o Código Penal ele vai pensar um pouquinho além disso. Ele vai pensar na hipótese do seguinte: e se ocorre alguma alteração na sociedade por um período de tempo pequeno, eu preciso criminalizar uma conduta. Ou, se ocorre algum problema por questão de razões da natureza, força da natureza, e eu tenho que criar uma lei para que criminalize determinada conduta, e isso eu vou esperar passar um tempo maior, e eu não sei quando isso vai terminar. Vou usar dois exemplos aí que vai ficar fácil para a gente entender. Com relação à lei temporária, significa que ela tem uma data de início de vigência e uma data final de vigência. Então, se eu estiver trabalhando numa questão de prova, naquela questão ela chega e fala o seguinte: num determinado momento foi criminalizada a conduta A do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de determinado ano. No ano seguinte, essa pessoa foi descoberta que praticou aquela conduta que foi criminalizada somente nesse intervalo de tempo e quer saber se será instaurado inquérito policial, se haverá a possibilidade de ter uma ação penal, se a pessoa for condenada, o que vai acontecer com ela. Aí vem aquele pensamento: mas quando eu estudei o artigo 1º, falava do princípio da legalidade, quando veio depois a anterioridade, a lei deixou de o fato de ser crime, vem a abolício crimes, então a pessoa agora não vai responder mais. Aquelas pessoas que foram condenadas serão colocadas em liberdade, quem estiver respondendo uma ação penal ou indiciado em inquérito, o processo e o inquérito serão arquivados. Tome cuidado. A questão falou em lei temporária. Se a questão veio e diz que a lei é temporária, eu vou agora utilizar o princípio da ultratividade. Olha que interessante. Princípio da ultratividade. Por que eu falo de princípio da ultratividade? Porque eu vou voltar no tempo para poder aplicar a lei, por mais que a lei não esteja mais em vigor, porque é uma lei temporária. Aí você vai querer saber: no Brasil existe alguma lei temporária que criminaliza uma conduta e depois diz que aquele fato não é mais crime? Tivemos recente. Em 2014, nos meses, um mês da Copa do Mundo de junho,
a partir de 1º de junho de 2014 até 31 de dezembro de 2014, quem fizesse qualquer tipo de fraude, pirataria, contrafação, qualquer outra coisa com relação ao direito de imagem, né, da FIFA, né, nossa Federação Internacional de Futebol, estaria respondendo por um crime específico que foi tipificado ali naquela lei. Ou seja, durante aquele período, Copa do Mundo e até o final do ano de 2014, quem fizesse contrabando, contrafação, pirataria, reprodução sem autorização de algum mascote que seja relacionado à FIFA, estaria respondendo por um crime. A lei deixou de entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2015. Ela foi revogada. E para quem cometeu o crime, para quem estava respondendo a ação penal, para quem estava respondendo no inquérito, iniciado ainda, continua por causa do princípio da ultratividade, por causa dela ser uma lei temporária. Aí vem a pergunta: e no Brasil temos também exemplo de lei excepcional? Nós temos algum exemplo de alguma lei? Professor, você sabe de alguma lei que excepcionalmente pode entrar em vigor? Ou seja, ela tem uma data para entrar em vigor, mas não tem uma data final? Temos. O Código Penal Militar, ele tem a divisão dele em duas partes, parte geral e parte especial, e a parte especial também divide em duas partes. Essa para dividir em duas partes, lá vai ter crimes militares em tempo de paz, crimes militares em tempo de guerra. Aqueles que estão ali em tempo de guerra é a nossa legislação penal excepcional, está ali adormecido. A partir do momento que, de acordo com o artigo 84, seus incisos ali da Constituição Federal, o presidente da República, ouvindo o Conselho de Defesa e o Conselho de Segurança, resolver que o Brasil vai participar de um confronto bélico, essa parte ela vai ser, vamos dizer assim, acionada, vai vigorar até mais, né? Porque ela está em vigor, só que ela está adormecida. Ela entra em vigor, portanto, e alguns crimes até que nós temos ali, a pena, por exemplo, a pena de 30 anos de reclusão já fixada, a pena de 20 anos de reclusão já fixada, a pena de morte também fixada, e vai estar em vigor. Quando que termina o período de vigor dela? Somente quando cessar fogo. O armistício, ou seja, o para-guerras, apenas por parar, não vai fazer com que seja revogado, ou seja, deixe de estar valendo as regras do tempo de guerra. Mas, assim que termina, né, o confronto bélico, passa então aquela lei a ser uma lei excepcional, princípio da ultratividade. Tudo bem?